Prezados usuários do CISEA, neste vídeo iremos abordar como realizar os cálculos de uma análise de variância em que foram testados duas variáveis, né? Não confundir variáveis com os níveis de cada variável. Duas variáveis. Por exemplo, testou-se ração versus espaçamento. Testou-se fertilizante versus densidade da cultivar. Testou-se, sempre testando duas coisas, em que cada um desses elementos podem ter vários níveis. Mas, além disso, de ser duas variáveis, o experimento foi em parcela subdividida. O que é parcela subdividida? É quando nós temos, primeiro, restrição de área. Então, ao se ter restrição de área, a gente vai admitir uma dessas variáveis sendo a variável principal, a dominante, a que não vai ser modificada em um espaçamento, ok? E dentro daquela variável, a gente vai usar as outras variáveis para serem testadas ali dentro. Bem, para isso, inicialmente, vamos acionar o programa CISEA. Para acioná-lo, busque no desktop do seu computador o ícone do programa. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para chamar o programa CISEA. Verifica-se na parte superior dele o menu suspenso. Dentro do menu suspenso, busque a nova análise de variância. Dentro de análise de variância, a gente está em testes paramétricos, uma variável não. Busque duas variáveis. Dentro de duas variáveis, o que chamamos de parcela subdividida. É aberto o formulário para os cálculos da parcela subdividida. Nós sempre aconselhamos aos usuários iniciais no CISEAPRO procurar algumas informações de como foi feito, como foi escrito, como se diz, o programa, como se deve colocar a massa de dados, para que você não entre com um arquivo em que não consta os dados de acordo com o que é solicitado para se trabalhar. Então, pressione o botão, esse botãozinho de interrogação, que é aberto um formulário contendo algumas explicações úteis. Não é? Então, quais são os testes que são utilizados para fazer a comparação entre as médias, o que é que tem de relatório. Não é? Um exemplo que dá, então, por exemplo, aqui o pesquisador ele fez um estudo para avaliar duas variáveis. Uma, salinidade, a outra, arraçoamento. Na realidade, salinidade versus arraçoamento nos parece ser um, um experimento com criação de peixe, criação de camarão ou algo parecido com isso. Então, nós temos dentro da salinidade, vão se testar as salinidades 22, 24, 26, 28 e 30 partes por mil de salinidade, ou seja, a variável salinidade existe em 5 níveis. E arraçoamento por dia, um arraçoamento por dia, dois arraçoamentos por dia, três arraçoamentos por dia. Além disso, a gente ainda está vendo que o experimento ele foi feito em blocos. Ó. Aqui está um bloco, aqui está um outro bloco. Perfeito? Então, eu tenho aqui os dados que eu cheguei com ele em campo.
Então, como colocar isso no formato para o CISEAPRO reconhecer esses dados e calcular? Então, você veja que quais são as informações, mais uma vez, que nós temos. Nós temos que botar um vetor chamado salinidade, um vetor chamado arraçoamento, um vetor chamado bloco e um vetor chamado a resposta que você mensurou. Então vamos admitir que isso daqui seja o peso, o ganho de peso em um mês, né? O ganho de comprimento em um mês, seja lá o que for que você tem aqui como resposta. O diâmetro da cabeça, o comprimento, o ganho de diâmetro em um mês, em 2 meses. Então, você veja que vamos abrir lá no CISEAPRO um arquivo em que a gente vai dizer que tem 4 colunas, em que essa coluna é chamada de resposta, é onde você vai colocar essas informações, a outra salinidade, a outra o arraçoamento, o número de arraçoamento por dia, e o outro bloco. Então, com essa matriz, você tem condições de ir para o CISEAPRO e utilizá-lo para os cálculos, ok? Então, é apresentado para vocês 2 exemplos, o exemplo 1 e o exemplo 2, e vamos utilizar como para apresentação o exemplo 1, que é intitulado o exemplo 66, o arquivo com o nome exemplo 66. Lembrando que a variável principal é a salinidade. Ou seja, nós tínhamos um viveiro, vamos dizer, um tanque, onde nesse tanque, com a salinidade 22, aí eu dividi esse tanque em setores para botar arraçoamento 1, arraçoamento 2, arraçoamento 3, entende? Então, veja, dentro de salinidade foi que eu coloquei os arraçoamentos. Então, a salinidade é o principal. Isso é muito importante saber quem que você chamou de principal no seu experimento. Então, sim, vamos utilizar o 66. Feche. Então, selecione o arquivo 66. Bem, está aqui exatamente a matriz de dados que a gente terminou de apresentar. É lógico que essa matriz de dados pode ter mais, vamos dizer, RESP 1, RESP 2, RESP 3, RESP 4, onde RESP 1, ou botar o mesmo nome, vamos dizer, peso, comprimento, altura, largura, diâmetro do tamanho da cabeça, e por aí vai. N outros vetores pode constar aqui. Bem, o nosso experimento foi blocos casualizados. Então, pressionei e já abri aqui para responder o que é que ele está me pedindo. Quem é o vetor das respostas? Bloco, arraçoamento, resposta. Quem é o vetor da variável principal? É salinidade. Quem é o vetor da secundária? Arraçoamento. Quem é o vetor repetição ou bloco? O bloco. Nível de precisão de 4 casas decimais é o suficiente, calcule. Bem, ele está usando um nível de significância de 5% e está usando o teste de Tukey para fazer as comparações. Caso você queira trocar por Danca, Stilded, SNK, basta vir aqui e alterar. Nós temos várias opções para ajudar as análises, dentre elas encontra-se a nova análise de variância da matriz principal. Com os dados, ó, então a gente já pode ver o seguinte, como a probabilidade de V aqui, ó, de F, essa probabilidade é menor do que 0,05, a gente já pode dizer
com relação à variável principal, que alguém é diferente de alguém, não é? Então, isso é muito importante. Aqui, ó, com relação à variável secundária, você veja que o nível também é muito pequenininho, menor ainda do que esse, que é 0,0000012 zeros. Então, como é menor do que 0,05, eu posso assegurar que pelo menos uma das variáveis secundárias, uma pelo menos difere uma da outra. E esse estudo é um estudo muito importante, porque ele quer ver o quê? É, se brincar, em uma salinidade tal, quanto é melhor arraçoar? Uma vez por dia, duas vezes por dia, três vezes por dia? Lembre-se que muitas vezes você vai encontrar três vezes por dia como sendo o melhor estatisticamente, mas muitas vezes você toma uma decisão de ser duas vezes por dia, porque para passar para três alimentações por dia tem um custo. Então, outras coisas envolvidas, não só a análise estatística, né? A análise estatística vai te dar um referencial, mas não é a palavra final para a sua tomada de decisão. Bem, aqui, se você quiser fazer uma avaliação isolando-se a variável principal sozinha, sem levar em consideração a secundária, estão aqui todos os resultados. Se você quiser ver o gráfico dele, ele te mostra aqui, ó, as variáveis 22, 24, 26, 28 e 30. Então, está mostrando aqui que 28 foi a salinidade que teve o melhor fator, se aquilo é crescimento, o maior fator de crescimento. Então, é onde o animal fisiologicamente nos parece que se deu bem aqui, pelo menos a média para uma, duas, três arraçoamentos. Se você quer fazer uma avaliação da variável secundária, sem olhar em consideração isso aqui, basta a gente vir aqui e vai ver também que, ó, usando-se três arraçoamentos, foi onde se obteve o melhor resultado. Aqui sendo a média das salinidades, a média das salinidades, a média das salinidades, ok? Então, o ideal muitas vezes é a gente ver se a interação, como ocorreu com a interação. Bem, com relação às interações, nós temos aqui vários gráficos, várias tomadas de decisões que podem ser feitas. Ó. Se eu estiver utilizando a salinidade 22 com um de, um arraçoamento por dia, então aqui você pode brincar com todas os níveis das variáveis que você trabalhou. Ok? E cada um deles mostrando, ó, se é diferente, se não é diferente. Aqui a relação com o bloco e finalmente aqui toda a parte de relatório, né, que você colocou aqui. Lembre-se que se você tiver com essa interação, no relatório só vai aparecer esse daqui que você está botando. Se você quiser uma outra, tem que alterar aqui e ir de novo em relatório e gravar relatório, não é? Então, vamos aqui o 22. Ó. Então, no 22, você tem um arraçoamento, dois arraçoamentos, três arraçoamentos. Então, mostra aqui no 22, o três arraçoamentos por dia foi muito bom. Lembrando-se o seguinte, é muito importante a gente avaliar que houve um aumento de 2 para 3. A eficiência alimentar provavelmente é muito maior utilizando 3. Mas até que ponto esse ganho aqui vai compensar o custo de mão de obra que se está botando? Principalmente quando a gente fala em três arraçoamentos, que já é no final da tarde, muitas vezes é uma atividade que começa a pagar hora extra para se trabalhar, né? Então tem que se olhar isso com muito carinho, uma análise mais profunda de todos os outros parâmetros envolvidos nessa tomada de decisão.
Bem, a gente vai falar com relação a esse gráfico, mas pode ser para qualquer um outro gráfico que a gente possa tirar daqui. Então, se você quiser alterar esse gráfico, você vem nas opções gráficas aqui e faz o que você achar conveniente, altera o que você achar conveniente. Então, digite o que é C, o que é o eixo do X. Então, é número de arraçoamento por dia. O que é Y? Y é ganho de peso em grama. Bem, se você quer, eu quero mostrar isso em 3D, né? Eu quero alterar esse gradiente. Bem, aqui você tem muitas opções que você pode utilizar. Eu quero gravar essas informações. Então, se eu apertar aqui, ele vai gravar com formato BMP, JPEG ou WMF. Se eu quiser imprimir diretamente do papel, então manda essas informações para a impressora. Se eu quiser memorizar, que é uma das coisas mais utilizadas, então eu pressiono memoriza, ele diz que foi memorizado, você vem, abre o teu editor de texto, tem o teu texto lá digitado, aí você basta vir aqui e fazer Ctrl V. Então, Ctrl V, você já transferiu o gráfico para o teu editor de texto, para o teu o que você vai utilizar para a apresentação do seu trabalho. Então, tem muitas coisas aí que você possa fazer. E relatório também. Você vier aqui, né? Memorize o relatório. Então, basta eu pressionar aqui, vou lá para o meu editor de texto, boto o cursor onde eu quero, Ctrl V. Então, todas as informações que você gerou naquelas rotinas, ele está aqui. É lógico que você tem que vir fazer a formatação, retirar coisas que não se faz necessário estar dentro do teu relatório, ok? Bem, nós esperamos que tenhamos nessas explicações tirado alguma dúvida que você poderia ter de como realizar a análise de variância em parcela subdividida pelo CISEAPO. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.